Olá! Nessa aula vamos continuar falando sobre a origem da vida, porém vamos especificar sobre a origem do primeiro ser vivo. A teoria mais aceita era chamada de teoria atual. Atualmente ela é denominada evolução química. Um cientista denominado Oparin, ele observou os trabalhos de Haldane e Oparin escreveu um livro sobre uma teoria que era dita teoria atual, que agora ela é chamada de evolução química. Ele diz o seguinte: como é que surgiu o primeiro ser vivo? Ele propôs que existia uma atmosfera primitiva. E aí o que a gente tem que entender? O planeta antes dos seres vivos é considerado um planeta muito quente e a água não existia no estado líquido, a água existia no estado de vapor. Então ele concluiu que nesta época, que só tinha terra e água em estado de vapor, também era encontrado na atmosfera o gás metano, que é o CH4, amônia, que é NH3, e o gás hidrogênio. Então ele entendeu que nessa época, até devido a essa temperatura elevada, começou a ocorrer alguns processos chamados de vulcanismo, o que explica também a presença de metano, descargas elétricas e por algum motivo começou a esfriar a temperatura do planeta, fazendo com que a chuva ocorresse. Quando essa chuva ocorreu, na verdade, os elementos, essas moléculas que estavam dispersas no ar, elas se uniram através das descargas elétricas e nessa precipitação que ocorreu, foi observado uma sopa nutritiva, chamada sopa primitiva. Essa sopa primitiva, segundo Oparin, provavelmente ela tinha aminoácidos. E esses aminoácidos, ao longo do tempo, foram se agrupando para virar proteínas, e essas proteínas, ao longo do tempo, deu origem ao primeiro ser vivo, que Oparin denominou de coacervado. Ok? Mas isso era só uma teoria que Oparin demonstrou no seu livro. Mas, com o tempo, ele teve dois alunos, na verdade, um aluno mais famoso, que é o Miller, e o Miller se juntou ao Urey e eles decidiram fazer o experimento proposto na teoria de Oparin. Então eles fizeram um sistema fechado, como mostra aqui, pegaram a água, ferveram a água, porque o Oparin disse que a água existia em estado de vapor, inseriram nesse sistema metano, hidrogênio e amônia, e aí passou para cá para que houvessem descargas elétricas. Essas descargas elétricas provavelmente uniram essas quatro moléculas e aí ele resfriou rapidamente o sistema, fazendo com que essa água em estado de vapor tornasse líquida. E o que ele observou? Que nesta água, no estado líquido, existiam aminoácidos. Mas calma, preste muita atenção. Urey e Miller não provaram que foi isso que aconteceu lá há 4,5 bilhões de anos, que é mais ou menos a data que se afirma que surgiu a vida. Eles provaram que se eu juntar água, amônia, hidrogênio e metano, eu consigo aminoácidos. Beleza? Não se esqueça disso. E com essa teoria, outras hipóteses de origem da vida surgiram, né, para tentar entender quem é o ser mais antigo e da onde que os seres vivos vieram. Provavelmente, essas moléculas mais antigas são moléculas orgânicas, por isso o nome evolução química. Da onde que vieram as moléculas orgânicas? Provavelmente de alguma molécula inorgânica. Então, nós temos duas hipóteses de origem da vida na biologia. A hipótese heterotrófica, que é diferente da hipótese autotrófica. Lembrando que hétero quer dizer que não produz o seu alimento e autotrófica quer dizer que produz o seu alimento. A hipótese heterotrófica, ela fala um pouco sobre fermentação, mas a hipótese heterotrófica é a própria hipótese de Oparin, porque veja bem, se os coacervados surgiram da matéria também ali naquela sopa nutritiva, o que eles comiam? Ora, eles comiam os aminoácidos que já existiram na sopa primitiva.
Então, essa hipótese que eu expliquei para vocês, é uma hipótese heterotrófica. Porém, alguns outros cientistas defendem que o primeiro ser vivo é um ser vivo autotrófico, quimiosintetizante, um ser vivo capaz de viver na profundidade dos oceanos e produzir o seu próprio alimento, com enxofre, com outros elementos. Não um ser vivo fotossintético, porque é muito mais complexo, mas sim seres vivos quimiosintetizantes. Então, ainda não há uma definição, só se sabe que tem defensores da hipótese heterotrófica e tem defensores da hipótese autotrófica. Sobre a origem da vida, terminamos aqui. Aguardo vocês numa próxima aula. Tchau, tchau.